né? Seguindo o bonde, já fizemos a parte que grava e lê o arquivo ini, para não ter que se preocupar com isso, né? E o nosso código ficar organizado, não ficar muito grande. Vamos fazer a programação do nosso entrar, tá? Então aqui no nosso entrar, vou gerar o evento de clique, né? E vou fazer bem parecido que foi feito na chamada do atualizar aqui do nosso formulário principal, quando a gente traz, né? Deixa eu esconder aqui de novo o multiview. Quando a gente traz aqui, né, os produtos cadastrados para ListView. Tanto parecido que eu vou até copiar aqui para alterar depois no usuário, tá? Então, copiei, colei, né, variável, belezinha. Aqui ele está dando aqueles erros porque no nossa Unity FRM usuário nós não declaramos as bibliotecas, né, nem o DMU, nem o JSON Reflect lá, né, para poder trabalhar, tá? Então eu vou até copiar aqui a biblioteca, ó. Qual que é? Vixe, que bagunça. Aqui, achei, ó. Data.fileDAC JSON Reflection. E vou declarar aqui, né? Aí ele sabe quem é o fdJSON dataset, tá? Não sabe quem é o client módulo Unity 1, porque nós não declaramos no uses o nosso client módulo Unity 1 aqui. Vou declarar, assim como eu tenho o principal, eu vou declarar aqui meu client módulo Unity 1, e aí ele sabe quem é, né? Esse cara e esse cara. Alterações necessárias, tá? Assim como fizemos lá no formulário principal, a gente vai precisar ter uma main table. Então, vou criar aqui uma main table que eu vou chamar de FDM usuário, tá? Vou fazer aquele mesmo macete do formulário principal, porque se eu for criar a estrutura da main table aqui, lembra que ela tem que estar idêntica à carry do servidor DataSnap. Então a estrutura dessa main table tem que estar idêntica, né, à carry do nosso servidor DataSnap, aí senão não vai funcionar legal, tá certo? Igual esse cara aqui. Então vou selecionar a carry, vou selecionar a conexão, vou copiar os dois, vou colar aqui no meu usuário, lembra que tem que estar na plataforma Windows, senão não funciona. Vou colar aqui no meu usuário, e aí eu vou dar um assign dataset, buscando, né, de FDQ usuário. Ah, claro, né? Lembra de ativar a carry, senão você não consegue fazer isso. Ativa a carry. E aí eu vou dar o assign dataset de FDQ usuário para que ele possa copiar toda a estrutura da carry para mim sem dar erro depois. Fez a cópia, adicionou os campos lá na main table, apaga a conexão e apaga a carry, tá? Para a gente não ter que montar essa estrutura da main table na mão e aí esquece alguma coisa, dá errado, né, e tudo mais, tem que ficar tentando achar o que está errado, verificando campo por campo. Então isso daí ganha tempo para a gente, tá certo? Legal, né? De volta ao código. Então aqui FDM produto? Não, FDM usuário. Né? Então FDM usuário, .active false. Né? FDM usuário, isso, .active false. Aqui FDM produto? Não, FDM usuário. Né? Mais algum lugar? Aqui, né? FDM usuário. Então substitui tudo que era produto por usuário, né? O nome da variável continua o mesmo, o método não pode ser getProdutos, né? O método vai ter que ser o nosso método login, que nem aparece aqui, porque nós não reimportamos a relação de métodos do nosso servidor. Então, igual a gente fez de reimportar os métodos lá no enviar pedido e no getProdutos, a gente tem que fazer de novo agora. Então, o que eu vou fazer? Vou comentar essa linha por enquanto. Vou
meu servidor já está em execução, acho que a gente já testou pelo navegador aquela hora. Vou aproveitar que ele já está em execução, né? Se não tiver execução, eu executo de vocês, lembra de dar o start. Como o meu já está em execução aqui, eu vou lá no cliente, Client Módulo Unity 1, e vou mandar ele gerar a classe de novo. E aí ele vai ter que trazer a função login para mim. Gerou a classe, salva, Ctrl F9 para compilar. Compilou, continua a programação, né? Volta para aquela linha e aí você vai conseguir chamar a função login, que até então não aparecia, né? 2 parâmetros, o primeiro é o usuário, que eu vou fornecer a partir do edit usuário.text, e o segundo é a senha, que eu vou fornecer a partir do edit senha.text. Tá? Então a gente alterou aqui de produto para usuário, trocamos de get produtos para login, fornecemos os parâmetros necessários para que ela funcione, né? Isso daqui continua igual, o append data não muda, né? O get list value não muda, continua tendo apenas um dataset, então o índice continua sendo 0, tá? Ativamos a tabela, né? A main table. Ativou a main table, precisamos verificar se o usuário foi encontrado, né? Então vamos colocar aqui, verifica se não tem registro do usuário com esse e-mail e essa senha. Como, professor? Simples, fdm usuário.recordCount é igual a 0, a quantidade de registros é igual a 0. Se a quantidade de registros for igual a 0, significa que não achou usuário nenhum, né? Nesse caso, show message usuário ou senha inválidos. Um dos dois está errado aí. Certo? Mostrou a mensagem? Cai fora da função. Não dá para continuar fazendo o que vem depois, né? Para aí. Tá certo? Tá, e se encontrou, né? Então isso daqui vai ser ignorado e a gente continua aqui embaixo, né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai escrever, né, código e nome do usuário no nosso programa. Então o nome do usuário vai ser escrito na lb usuário.text, que é o que aparece em branco aqui pra gente, ó. Né? Então, como é que eu vou pegar esse nome do usuário? Simples, fdm usuário, no campo nome.value. Vocês são carecas de fazer isso daí, né? Tá, e o código do usuário? O código do usuário vai ser lá naquela variável do formulário principal, a variável pública, id usuário. Vamos pegar de fdm usuário, campo id, .value, né? Legal. Gravei isso no programa, preciso gravar isso no arquivo. Então é aí que a gente vai fazer a chamada daquela função grava arquivo que a gente acabou de programar na aula anterior. Então grava dados permanentemente. Grava dados permanentemente no arquivo ini. Porque senão o cara fechou o nosso programa, já era essas informações de login, né? Grava arquivo. Gravou o arquivo, tá tudo certo, o usuário e senha bateu, gravou o arquivo, pegou o código do usuário, fecha. Fecha o formulário, tá? Aqui eu escrevi grava arquivo, é grava o usuário que eu usei, né? Então aqui tem que ser grava o usuário. Olha ali. Chamou o grava usuário, fecha. Falha ao carregar produtos, tente mais tarde? Não, né? Falha no login. Se por alguma razão o servidor estiver fora ou o cara estiver sem internet, falha no login, tente mais tarde. Belezinha, né? Acho que já dá pra gente fazer um teste preliminar aí, tá? Mas antes de fazer o teste preliminar, eu vou fazer uma adaptação lá no formulário principal.
a gente já incluiu aqui o ID do usuário, né? Eu vou fazer o seguinte, seleciona o formulário principal, vai em eventos, onShow. Lá a gente já está chamando o atualizar clique, tá certo? Que é para poder fazer o carregamento da nossa lista, né? Sem que o cara tenha que apertar o botão lá, tá? Antes de fazer o carregamento da lista, eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Eu vou primeiro chamar o FRM usuário e vou chamar o ler usuário, tá certo? Ler usuário, ele vai carregar o código do usuário para minha variável pública que a gente declarou aqui. Aí eu vou verificar, olha, né? Se não tiver arquivo ini, se o login nunca foi realizado, né, não existe arquivo ini, não existe aquilo no form show, né? Eu vou verificar. Se o cara nunca fez login, é a primeira vez que está rodando o programa. Ele nunca fez login na vida dele. Então, não existe arquivo ini. Se não existe arquivo ini, o ler usuário vai retornar ID 0, tá certo? Ele retorna o ID 0. Se ele retorna o ID 0, né, foi igual a 0, significa que eu preciso fazer o login. Então, frm usuário.show. Ele já chama o formulário automaticamente para o cara. E sai. Enquanto ele não fizer o login, ele sai. Tá certo? frm, né? usuário.show. Beleza? Então, basicamente é isso. Não tem login, não tem arquivo ini, não foi feito login, id usuário igual a 0, chama o formulário lá para fazer o login. Então, só de eu rodar o programa, olha lá, ó, ele já carregou o do usuário para fazer o login, né? Vou jogar aqui. Eu não tinha deixado esse cara preenchido? Podia jurar que eu tinha deixado esse cara preenchido, né? Vou jogar aqui o João na senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fechou. Então, aparentemente, o login foi realizado. Professor, como é que eu sei se o login foi realizado? Né? Nós não mandamos mostrar mensagem quando o login é realizado. Nós mandamos mostrar mensagem quando o login falha. Então, o fato de não ter acontecido nada já é um bom sinal. Se tivesse alguma coisa errada, teria dado uma mensagem. Mas vocês podem confirmar verificando se o arquivo ini foi criado. No Windows, como eu falei para vocês, o document path lá, né, que é do nosso grave, do nosso ler arquivo, get document path, vai ser a pasta documentos, C2 pontos, usuários, nome do usuário, documentos, tá? Olha lá o que eu tenho aqui, ó, usuário.ini. Se eu der 2 cliques, olha lá, o usuário, a senha, o nome e o ID. Tá certo? Vocês vão fazer a alteração também, vocês vão ter que gravar a foto de perfil. A foto de perfil não é possível gravar no arquivo ini, né? Mas aí vocês vão gravar o arquivo da foto que veio junto na main table, né? Quando vocês fazerem a adaptação lá do banco de dados, vocês vão gravar o arquivo da foto também na mesma pasta, documentos, né? Salva com o nome que vocês quiserem lá, né? Pode ser profile, né? Capa, que vocês acharem melhor, tá? E aí na hora de carregar pro Circle, vocês vão buscar daquele caminho lá, tá certo? Sempre do mesmo caminho, com o mesmo nome, porque é uma foto só, né? Não tem problema. Beleza? Então, tá salvo, olha que beleza, né? Legal. Tá salvo, belezinha? Se o cara quiser alterar o usuário, ele pode? Ele vem aqui e altera o usuário, tá? Aí ele, colocando o usuário sem que bate, né? Ele vai reescrever o arquivo ini e vai mudar o usuário do aplicativo, tá certo? Beleza, né? Agora a gente tem que fazer a adaptação do enviar pedido,
o nosso enviar pedido lá no carrinho, né? Aqui no carrinho. Opa, eu cliquei na label. Aqui no carrinho, né? A gente chama o enviar pedido e passa como parâmetro o nosso main table, tá? Passa como parâmetro o nosso main table. Vamos verificar, a nossa main table tem chave do usuário? Acho que não tem, né? O código do usuário aqui. Não tem, né? Eu poderia criar um campo usuário aqui na main table. Fazendo a alteração aqui, não posso esquecer de alterar o servidor DataSnap também, porque senão para de funcionar, né? Vou adicionar um campo ID usuário, tanto aqui na main table do cliente, quanto no do DataSnap, tá? E aí os dados seriam passados junto com o dataset, tá? Não precisaria mudar nada na programação do cliente aqui, ó. Passaria esses dados junto com o dataset. É uma opção. Só que eu teria dados duplicados, né? Se eu tiver 10 produtos, os 10 produtos vai ter que ter o mesmo ID de usuário, tá? O que não faz muito sentido, mas funcionaria. Aqui eu acho mais interessante a gente criar um segundo parâmetro para essa função enviar pedido, onde a gente passa um número inteiro simples, né? Não é um dataset, não é nada, uma classe complexa nem nada, só um número inteiro simples que é o ID do usuário, né? Já resolveria nosso problema também, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? De volta ao servidor, server methods unit 1, lá nas declarações, enviar pedido, além do dataset que eu estou passando, eu vou colocar aqui um ID usuário do tipo integer. Se eu altero a minha declaração, eu preciso ir lá embaixo, achar onde está, né? E alterar a minha implementação. Então, tem que ser um espelho. Vocês cansaram de fazer isso no segundo ano, nas aulas de orientação ao objeto. Tá certo? Alterei a declaração, alterei a implementação, os dois estão idênticos, belezinha. Aqui na implementação, aquilo que eu tinha explicado na ocasião, não será mais sempre o cliente 1, né? Agora vai ser o cliente ID usuário, que é o parâmetro que a gente acabou de declarar. E aí, se o ID usuário veio 10, vai ser 10, se veio 5, vai ser 5, tá? Como aqui eu estou buscando da tabela venda, que é a tabela PAI, não preciso me preocupar com o ID cliente dos itens, apenas com o ID cliente da venda, tá? Simples assim. Alterei o método no servidor, preciso importar de novo no cliente. Então, vou fechar o servidor, vou executar o servidor de novo, dar o start, de volta ao aplicativo cliente, vou reimportar a classe, salvar, compilar, para que ele possa enxergar essas mudanças. Olha lá, ó, já começou a dar erro, dizendo que não tem a quantidade necessária de parâmetros, ou seja, preciso fornecer aqui o meu FRM, FRM principal, né? Ponto ID usuário, é isso, né? F9, ele vai perguntar se eu quero adicionar a uses do FRM principal, diz que sim. F9, para poder testar o aplicativo. Vamos lá, vamos fazer um teste, né? Aqui eu estou logado como usuário João José da Silva, né? Que é o primeiro teste de login que eu fiz antes. Se quiser refazer o teste de login, você pode digitar outro usuário, outra senha aqui. Você pode cadastrar o seu próprio usuário lá no banco de dados, no MySQL, fazendo um insert direto aqui na tabela, né? Into cliente, values, e aí cadastra o seu usuário, tá? E aí depois aqui você testa com o seu usuário a sua senha. Ou então, se preferir, né, você quiser começar do zero, vai lá na pasta documentos do Windows, apaga o arquivo INI, que assim que você rodar o seu programa, ele já vai cair nessa tela direto, pedindo usuário e senha,
tá certo? Então, estou aqui com o usuário João, né? O João é o de código 2. Se eu analisar tudo que eu tenho na minha tabela vendas, venda, né? Perdão. Deixa eu aumentar aqui. Se eu analisar tudo que eu tenho na minha tabela venda, olha lá, todas as vendas, por enquanto, foram feitas, com exceção dessas de teste, que são as primeiras lá, né, que já existiam, foram feitas com o código 1, porque a gente sempre passava 1 até então no nosso aplicativo, né? Então agora, ao fazer o teste, ele vai ter que cadastrar com o código 2, que é do João. Vamos testar, vou adicionar aqui uma Coca-Cola, vou adicionar 10. 10 Coca-Colas e 20 desses Tridents aqui. Legal. Lá no carrinho, dá aquele confere, né? 10 Coca-Colas, 20 Tridents. Realizar pedido. Realizado com sucesso. Vamos verificar. A última venda tinha sido 88, a venda agora vai ter que ser 89. Olha lá, código do cliente 2. Então, nossa alteração de login está ok, valor está ok. Esse mesmo código 2 tem que estar no itens da venda 89. Então, vamos verificar todos os itens da venda 89, né? Que é a venda que a gente acabou de fazer. Olha lá, 2 itens, né? Coca-Cola 10 unidades, o Trident 20 unidades, tá? Ambos com o cliente de código 2, tá? Não esqueçam de testar, tá, pessoal? Não é porque o seu programa rodou sem dar nenhuma mensagem de erro, fez o pedido sem dar nenhuma mensagem de erro, que tá tudo certo. Fez a parte de teste, vai no banco de dados, consulta e verifica se as informações no banco de dados estão corretas. Porque você não vai ter só erros em tempo de desenvolvimento, né? Você pode ter erro de lógica também, tá certo? Não é só erros de desenvolvimento e de execução, né? Você pode ter erros de lógica também, então por isso que tem que sempre confirmar. Então é isso, né? Nosso aplicativo funcionando belezinha, capaz de identificar o usuário, capaz de realizar o pedido daquele usuário, né? Bonitinho, né? Com uma interface bonitinha, tá? No Windows ficou meio medonha a interface, mas no Android vai ficar bem melhor, depois vocês façam um teste no Android, tá certo? Como trabalho para vocês fazerem aí, tá? Então, as minhas videoaulas ficam por aqui, tá? E a partir de agora vocês assumem aí com os projetos, né, e os trabalhos para nota. Primeira tarefa que vocês vão fazer vai ser criar as views para todos os formulários desse projeto, né? Então, vocês vão criar views para Android de 3 polegadas e meia, 4 e 5, tá certo? Para todos os formulários do aplicativo cliente. Esse é o primeiro trabalho, né? O segundo trabalho que vocês vão fazer, esse vocês vão fazer depois que tiver feito a parte de SQLite, que é um projetinho à parte, só para entender como funciona o SQLite, como usar ele no Android. Então, uma vez que vocês já tenham feito aquela sequência de slides do SQLite, né, com aquele exemplo que eu passo lá, bem simplesinho, vocês vão usar o que vocês aprenderam naquele projetinho para cá. Então, ao invés de gravar usando o arquivo ini, vocês vão gravar isso num banco de dados SQLite, bem simples, que só tem uma tabela usuário, que vai armazenar os dados do usuário lá dentro, tá certo? Simples assim. Então, você pode até ter a função grava, a função lê, só que ao invés de ser no arquivo ini, vai ser num arquivo do SQLite, um banco de dados SQLite, com uma tabela única chamada usuário, que vai armazenar essas informações que hoje a gente grava no arquivo ini.
para melhorar a segurança aí, tá? A vantagem é que quando vocês fizerem isso com SQLite, né, vocês já podem aproveitar para o terceiro trabalho, que é a questão da foto, né? Então, a foto do usuário, vocês terão que ir lá no banco de dados do MySQL, alterar a tabela cliente, usam um alter table, igual vocês aprenderam nas aulas de banco de dados no segundo ano, e inclui um campo de foto aqui, similar à foto que a gente tem do produto, né? Se vocês olharem lá na tabela produto, o campo de foto é do tipo medium blob, né? Então, cria um campo medium blob aqui, C_foto, para ser a foto do cliente, tá? E criado o campo, vocês vão ajustar tanto o servidor DataSnap, para que a query do usuário lá tenha esse campo também, quanto o aplicativo Android para que a main table do usuário tenha esse campo também. E aí vocês vão salvar essa foto junto dentro do banco de dados SQLite, junto com os outros dados do usuário aí, tá? Porque aí vocês não precisam ficar trabalhando com dois arquivos, né? Um arquivo para salvar os textos, os dados de texto do usuário, e um arquivo só para foto. Salva a foto lá dentro, igual a sequência de slides do SQLite ensina vocês a fazer, tá certo? Então são esses 3 trabalhozinhos aí, tá? Um para criar as views para todos os formulários, né? 3 polegadas e meia, 4 e 5. O outro para poder adaptar o que vocês aprenderam do SQLite para poder armazenar os dados do usuário no nosso aplicativo. E o último é incluir o funcionamento da foto do usuário aí como perfil. Beleza, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, né? Que vocês não tenham simplesmente copiado o projeto aí no automático, sem prestar atenção, né? E até a próxima, seja lá com qual tema for aí que surgir para nós executarmos. Valeu, pessoal, um abraço.